Olá! Hoje a gente vai mergulhar num guia financeiro que vem de uma fonte, digamos, bem inesperada. Milhares de anos antes dos especialistas de hoje, um texto antigo já traçava princípios sobre dinheiro e riqueza que, olha só, continuam super relevantes. Vamos descobrir juntos essa sabedoria que atravessa o tempo. E a pergunta que fica é essa, né? Será que um livro com milhares de anos pode mesmo nos ensinar algo prático sobre os desafios financeiros de agora? A gente vai ver que esses princípios antigos não são só teoria, não. Eles formam, na verdade, um plano bem sólido para a prosperidade no mundo de hoje. Bom, tudo começa pela base, pelo alicerce. Para construir qualquer coisa que dure, a fundação tem que ser forte. E no mundo das finanças, essa base não é de cimento. Ela é feita de caráter, de ética de trabalho e de uma visão bem clara do que a riqueza significa de verdade. O primeiro pilar é justamente essa diferença. De um lado, o trabalho duro, paciente, consistente. Do outro, a busca por atalhos, por dinheiro fácil. A lição é muito clara. A riqueza que se sustenta vem do esforço contínuo. Já a pressa para enriquecer, bom, ela quase sempre leva a gente para um terreno bem perigoso. E esse trecho de Provérbios resume a ideia de um jeito perfeito. A ênfase é total na ação, não no papo. Não adianta só sonhar em ficar rico ou falar de grandes planos. O que conta é a execução. É o trabalho que gera lucro. Ficar só na conversa, mesmo que pareça produtivo, leva à escassez. Agora, o mais interessante é como esse conselho, tão antigo, se encaixa perfeitamente nos nossos dias. Os esquemas de riqueza rápida só mudaram de nome, mas a isca é a mesma. Pirâmide financeira, a sedução das apostas, cassinos online, todos prometem ganhos fáceis, mas no fundo são armadilhas que se alimentam da nossa própria ganância. E tem outra armadilha, bem moderna, a comparação. As redes sociais criaram esse ambiente onde a gente está o tempo todo medindo a nossa vida pela régua do sucesso dos outros. Um sucesso que muitas vezes é montado, né? Isso acaba gerando um desejo por coisas e um estilo de vida que a gente não pode bancar, levando a decisões financeiras péssimas. A orientação aqui é direta e muito poderosa. O foco tem que ser na própria jornada. Se comparar com os outros é uma distração total. É trocar a construção de uma riqueza sólida pela busca vazia de aprovação dos outros. Ok, com a fundação pronta, é hora de levantar as paredes. Essa parte é sobre estratégia, planejamento e defesa. É aqui que a gente constrói as estruturas que vão proteger nossas finanças do caos e dos imprevistos. E essa metáfora do construtor da torre é simplesmente genial. Pensa bem, ninguém em sã consciência começa uma obra gigante sem antes sentar e calcular os custos, certo? Ignorar isso é basicamente planejar o próprio fracasso. Do mesmo jeito, um orçamento não é uma prisão. Pelo contrário, é a ferramenta mais poderosa para garantir que o dinheiro não acabe antes do fim do mês. O ponto-chave é transformar essa sabedoria em prática. O processo pode até parecer simples, mas exige disciplina. Anotar o que entra, listar para onde o dinheiro vai, criar um plano e, o mais difícil e importante, seguir esse plano. Esse é o verdadeiro projeto da nossa torre financeira. Agora, vamos falar de poupança. E a história de José no Egito é uma verdadeira aula sobre o assunto. Ele interpretou o sonho do faraó, que previa um ciclo de muita fartura, seguido por um de muita escassez, e aconselhou a guardar recursos durante os tempos bons. O número 7 é central aqui. Foram 7 anos de abundância usados para se preparar para 7 anos de fome. A mensagem é totalmente atemporal. A reserva de emergência, o pé de meia, a gente constrói quando as coisas estão indo bem. Poupar não é ser pessimista, é ser inteligente e preparado. E agora a gente chega a um dos avisos mais sérios de todos: a dívida. A frase é forte, direta. A dívida tira a liberdade. Ela transforma todo o esforço que deveria estar construindo o futuro em um pagamento constante do passado. É pesado. Então, evitar dívidas que não são necessárias não é só uma boa prática financeira. É um ato de autoproteção. É garantir que o controle sobre o futuro e a liberdade de escolha continuem nas nossas mãos e não nas mãos de um credor. Com a base e as paredes no lugar, chegou a hora de construir o telhado. Essa parte é sobre crescer, sobre investir, sobre ter um propósito. É sobre fazer o patrimônio aumentar, mas de um jeito sábio e com um objetivo maior por trás. Nenhuma grande decisão financeira deveria ser tomada sozinho, no escuro. A verdadeira sabedoria está em procurar conselho.
Seja com mentores, em livros, em boas fontes de conhecimento, se cercar de perspectivas inteligentes é sempre o caminho mais seguro para o sucesso. E olha que incrível isso! Esse slide ilustra um conselho milenar com uma ferramenta super moderna. O texto de Eclesiastes fala para aplicar o dinheiro em vários lugares, porque não se sabe que crise pode vir pela frente. Isso é, na essência, o princípio da diversificação de investimentos, uma estratégia fundamental hoje em dia para diminuir riscos. A mentalidade aqui é tudo. Na história dos espiões, a maioria viu gigantes e ficou paralisada de medo. Mas alguns, como Caleb e Josué, viram uma oportunidade. Acontece a mesma coisa nas crises econômicas. Enquanto a maioria só vê problema, a mente preparada busca as oportunidades que se escondem no meio do caos. Isso nos leva a uma das lições mais profundas de todas. Acumular riqueza não é o objetivo final. Na verdade, é só o começo. A verdadeira sabedoria financeira está em entender que o dinheiro é uma ferramenta, e uma ferramenta muito poderosa. E usar essa ferramenta para construir comunidades talvez seja o maior investimento que existe. A generosidade, o apoio ao crescimento dos outros, isso cria ciclos de prosperidade que beneficiam todo mundo. No fim das contas, é o investimento mais inteligente que se pode fazer, um investimento em pessoas. E no final, o que a gente tem é um projeto completo. Desde a fundação do trabalho duro, passando pelas paredes do planejamento, até o telhado do crescimento com sabedoria e generosidade. São princípios que passaram pelo teste do tempo por um motivo muito simples. Eles funcionam. E, para terminar, fica essa pergunta para reflexão. Porque não se trata só de ouvir informação, mas de aplicar. Qual dessas lições, se colocada em prática agora, tem o poder de começar a maior mudança na jornada financeira de alguém? A resposta para essa pergunta é sempre o primeiro passo.